Paz do Senhor, meus irmãos. 12ª aula hoje. A igreja tem uma natureza organizacional. Hoje nós vamos estudar eclesiologia. Esse trimestre foi um trimestre muito importante nessa revista em defesa da fé cristã. Quando a gente fala de defesa, a gente está falando de apologética, né? Então foi um trimestre de apologética. Nós estudamos cristologia, amartiologia, heresiologia, teologia de Deus, paracletologia, e hoje nós vamos estudar eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Então perceba que é um trimestre muito teológico, por isso eu resolvi dar a minha cooperação, a minha contribuição no comentário desse trimestre. Hoje eu vou gastar um pouquinho de tempo na nossa introdução com a leitura em classe. Tem algumas coisas que eu quero conversar ali, que eu quero esclarecer, né, na leitura em classe, então vai ser importante. Vou trazer muitas notas na aula de hoje, não de grego, de hebraico hoje, mas notas práticas, comentários práticos importantes para você levar para a sua aula. Muita coisa eu vou deixar só escrito, então é importante que você vá lá no nosso blog e leia a aula com todas as notas que eu deixo lá. Eu pego o que está na lição aqui e acrescento muitas notas, né? Para que quando você vá ler a nossa lição no nosso blog, você tenha as notas lá para você copiar, colar, imprimir, levar para sua classe. Todas essas notas extras que eu vou comentar aqui, e até algumas que talvez eu nem comente, mas está registrado aqui na nossa aula, vou deixar lá no nosso blog, na nossa aula no blog. O link vai ficar aqui na descrição desse vídeo, dê um clique, você vai ser redirecionado. Quando chegar no nosso blog, você de frente para a tela, olhando assim para o canto superior direito, você vai ver o botãozinho seguir. Clica no botãozinho seguir, ele vai abrir um quadradinho para você confirmar, confirme. E comece a seguir o nosso blog, tá bom? Esse apoio é importante para nós. Também você pode compartilhar o nosso blog, lá tem botões para você compartilhar direto para o Facebook, WhatsApp, Instagram. Fazendo isso você ajuda a propagar o nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, porque a sua inscrição é muito importante para nós. No final da aula, se você gostar da aula, deixa um like, porque o seu like também ajuda o YouTube a enviar nosso vídeo, nossa aula para outras pessoas. Na nossa introdução hoje, então, a gente vai ver que a igreja tem uma natureza organizacional e uma natureza orgânica. A igreja é tanto uma instituição quanto é o corpo vivo de Cristo, quanto é um organismo vivo. A Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual e como organismo vivo. Por que a igreja é chamada de organismo vivo? Por que a igreja é chamada de corpo de Cristo? Cristo morrendo pela igreja, ele atrai para si pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. E a igreja, então, essas pessoas, então, espalhadas no mundo inteiro, elas constituem o corpo místico, o corpo espiritual de Cristo. Corpo vivo de Cristo é uma metáfora para a reunião de todas essas pessoas, de todos os povos, tribos, línguas e nações que aceitaram Jesus, em torno do seu nome. Então, você que está me assistindo e todas as pessoas que me assistem aí no Brasil e até no mundo, que são igreja de Deus, fazem parte do corpo de Cristo. Então, isso é chamado de corpo espiritual de Cristo. Por que, por outro lado, a igreja é chamada de organismo vivo? É porque eu e você somos vivos e a gente é duplamente vivo. A gente é vivo biologicamente, eu estou vivo, animado, por isso que eu estou falando aqui com vocês, né? Você está me assistindo, também está vivo. Então nós somos vivos no sentido literal e somos vivos também no sentido espiritual. Então é por isso que a igreja é chamada de organismo vivo, porque os componentes desse corpo espiritual de Cristo são vivos. Isso é o que significa ser um organismo vivo. Hoje nós temos 3 objetivos, como sempre. Vamos analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. Vamos reconhecer a institucionalidade da igreja na Bíblia. E nós vamos relacionar a natureza organizacional da igreja com a realidade atual a partir dos textos bíblicos. A nossa palavra-chave de hoje é organização e o nosso texto áureo é um texto importante. Sabe por que o texto é chamado de áureo? É porque ele pode ser comparado ao valor de ouro, tá bom? É por isso que é chamado de texto áureo. É um texto importante, destacado, digno de ser comparado
com ouro. Então, o mesmo valor, a ideia é que o valor que esse versículo que é colocado como texto áureo tem, pode ser comparado ao valor que o ouro tem. Então, veja a importância do texto áureo. Por isso que eu sempre gasto tempo nele, às vezes até uso grego, hebraico no texto áureo, quando o texto invoca, né, para esclarecer mais. Mas hoje a gente vai ficar aqui, hoje é uma aula muito prática, né, a organização da igreja, então é uma aula muito prática, então a gente não vai ter muito grego e hebraico na aula de hoje, mas notas práticas, lições práticas, a gente vai ter várias. O texto áureo de Tito 1:5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta. Por quê? Por que causa? Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. É o que nós temos em Tito 1:5. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que está deixando Tito em Creta para que ele pusesse em ordem as coisas que ainda precisavam ser colocadas em ordem e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, ele está falando de organização, está falando de organizar a igreja, de instituir a igreja. Então perceba que a igreja tinha um crescimento vertiginoso naquela época, né? De cidade em cidade estabeleça presbíteros. E depois a gente vai ver aqui no comentário da leitura em classe as qualidades que um presbítero deve ter para ocupar essa posição. E eu vou falar do presbítero de ontem e do presbítero de hoje, né? Do presbítero da época de Paulo e do presbítero de hoje, usando a etimologia do termo. Vai ser interessante você aprender isso. Então aqui Paulo, no texto áureo, está falando de organização. O apóstolo Paulo, então, deixou Tito na ilha de Creta para pastorear aquela igreja e também para que de cidade em cidade ele estabelecesse outros como ele, estabelecesse presbíteros. E a leitura bíblica em classe vai falar das qualidades que esses presbíteros devem ter. Aqui no texto áureo eu quero fazer um comentário em 3 partes. Quem eram os presbíteros, como eles eram escolhidos e a idade mínima para ser presbítero. O presbítero ele é conhecido também como ancião, que é o que significa literalmente o termo. O termo vem de presbíteros, do grego, que significa ancião ou homem mais velho, homem velho. Está no mesmo campo semântico de presbes, que significa homem velho, e significa também embaixador. Então esses homens precisavam ter a confiança da comunidade. Eles precisavam ser homens de respeito dentro da comunidade. E daqui a pouco, aqui na leitura bíblica em classe, a gente vai ver as qualidades que eles precisavam ter. A gente vai ver o que eles não podiam ser e o que eles deveriam ser para serem, então, os cuidadores, os pastores, os representantes da comunidade, da eclésia, da igreja no seu bairro, na sua cidade. Então, e também uma outra coisa interessante é que o termo presbíteros, que vem de breves, está no mesmo campo de protos, do grego, que significa primeiro, aquele que vem primeiro. Portanto, o mais velho, o mais experiente, a pessoa que tem a confiança da comunidade. Então, esse aí é quem eles eram. Eles eram administradores, responsáveis por ensinar, por pastorear e por supervisionar a congregação. Como eles eram escolhidos? O apóstolo Paulo disse assim, ó, de cidade em cidade estabeleça presbíteros, como eu te mandei. Então, aqui a gente deve pensar numa coisa. A gente pensa muito em, o presbítero deve ser um homem escolhido por Deus, deve ser uma escolha como era a escolha antiga dos profetas, ou de Arão, por exemplo, daqueles ícones da Bíblia. Mas não tem essa conotação, não tem essa espiritualidade toda. Deus não aprova um presbítero do jeito que aprovava um profeta. Um profeta nascia para ser profeta. Um profeta era escolhido desde o ventre. A gente tem o caso de Jeremias, por exemplo. Desde o ventre da tua mãe, antes que você nascesse, eu te escolhi. E as nações te dei por profeta. Aí a gente tem, por exemplo, o caso de Arão, sua família sendo escolhida para o sumo sacerdócio. Depois a gente tem o caso de Levi sendo escolhido para ministrar diante do Senhor. Ali era uma escolha pessoal de Deus. Deus escolheu essas pessoas. Já no presbitério é estabelecimento. A pessoa que tinha a confiança da comunidade. A pessoa que tinha o respeito da comunidade. A pessoa que não fosse reprovada na sua liderança poderia ser, então, presbítero. Aqui eu quero falar da etimologia.
Não é que ele poderia ser presbítero. Esse negócio de poderia ser presbítero é hoje, na atualidade. Porque hoje as igrejas consagram um rapaz de 25 anos, de 30 anos ao presbitério. E ele não é presbítero, de forma etimológica, né? No sentido original da palavra. Porque no sentido original da palavra, o presbítero é um velho. O presbítero é um ancião. Né? Ele tem que ter cabelo branco, assim como o meu, ó. Tem que ser uma pessoa vivida, uma pessoa que tem o respeito da comunidade, o respeito da igreja, uma pessoa em quem as outras pessoas confiem. Ele tem que ser, então, um ancião. Por quê? Porque na Idade Antiga, os anciãos eram os homens que gozavam da confiança da comunidade. Se ele era um ancião, se ele era, né, conforme a etimologia do grego, presbíteros, o termo presbíteros é um termo corrente do idioma grego. Do jeito que velho é um termo do nosso idioma, presbíteros é um termo do idioma grego. As duas coisas, os dois termos no grego e no português significa velho, significa ancião. Uma pessoa já vivida, uma pessoa protos, que veio antes. Então, antigamente, não existia presbítero novo, porque era um conflito. Se é novo, não é presbítero. Tá bom? Hoje em dia, que o termo semantizou, hoje em dia o termo presbíteros, ele não é mais uma condição de vida. Hoje em dia ele é um cargo instituído. Ele é um ministério instituído. Então, como sofreu essa semântica, hoje em dia o ministério do presbítero pode ser dado a um jovem, desde que esse jovem, não muito jovem, claro, não pode ser neófito, não pode ser completamente sem experiência, tem que ser um rapaz, um moço, né? Um rapaz o quê? Eu sempre penso assim, pelo menos uns 25 anos, aí a partir daí, e que tenha o respeito da comunidade. Tem que ser um rapaz de testemunho, tem que ser um rapaz que não dê escândalo, que não fique nas brincadeiras, no meio das chocarrices. Tem que ser um rapaz, uma pessoa séria, né? Uma pessoa... Quando eu digo sério, eu não estou dizendo que não possa rir, que não possa se divertir, que não possa se alegrar no meio dos irmãos. Não é isso que eu estou falando. É uma pessoa séria, de compromisso. Uma pessoa que tem uma vida ilibada, uma vida de testemunho. Uma pessoa de quem a igreja dê testemunho. Então, mesmo ele sendo jovem, ele pode exercer o ministério de presbítero. Porque essa palavra semantizou e ela não invoca mais, hoje em dia, a sua etimologia. Antigamente, presbítero era presbítero, ou seja, era um homem velho. Hoje em dia, não. Hoje em dia é um ministério. E como que o presbítero era escolhido? O apóstolo Paulo diz a Tito o seguinte: eu te deixei aí em Creta para que você de cidade em cidade estabeleça presbíteros como eu te mandei. Quando a gente vai no texto grego, para estabelecer, nós temos o termo grego katastisis. Katastisis está no mesmo campo de significados do verbo grego katistime, que significa estabelecer, significa nomear, significa designar. Então, a gente não tem aqui uma aura espiritual, como a aura dos profetas, em que Deus escolhia a pessoa pessoalmente, em que Deus escolhia a pessoa diretamente. Não precisa ter essa aura para escolher presbíteros. Uma coisa que a gente não enxerga no texto bíblico e nem na história, pelo menos eu não tenho esse conhecimento, é que a comunidade escolhesse o presbítero. Isso não. Não tem essa eleição da comunidade para o presbítero. O que a comunidade oferece é a sua aprovação a esse homem. Esse homem precisa ter o respeito da comunidade, mas não é a comunidade que o escolhe, né? Quem escolhe são os líderes que estão acima dele. É só você olhar para o texto e você vai ver. O apóstolo Paulo escolhe Tito, envia a Creta como pastor para ele, além de administrar a igreja de Creta, nas cidades da vizinhança, estabelecer outros como ele, outros presbíteros. Então, a escolha vem dos homens que estão na linha ascendente. Paulo escolheu Tito e Tito ia escolher esses presbíteros. Não é a igreja que escolhe, a igreja só aprova. A igreja aprova o testemunho desses homens, né? Porque esses homens vão liderar essa comunidade. Então, se esse homem não tiver o testemunho dessa comunidade a seu favor, ele não pode ser estabelecido como presbítero. Então, assim eles eram escolhidos, né?
escolhido pela liderança acima. Então não tem uma aura espiritual, não, Deus tem que mostrar, Deus tem que revelar quem... Não precisa isso aí não. Pela Bíblia aqui não tem nada disso. Esse estabelecer é nomear, é designar. Então era uma pessoa que tinha essas características. Se ele fosse um bom líder, se ele trouxesse... Já vou comentar aqui, tá bom, as características dele na leitura bíblica em classe. Não vou falar aqui agora não, senão a gente adianta. Precisava orar para escolher esses homens? Sim, tudo que vai fazer na igreja tem que ter oração. Tudo que vai fazer na igreja é importante que tenha comunhão com Deus e a direção do Espírito Santo. Mas não é uma escolha como era a escolha dos profetas. A escolha de um presbítero não é a escolha como era de um profeta ou como era a do sacerdócio da antiga aliança. Não é isso. Atos 14, 23 mostra que tinha oração, tinha jejum, tinha uma comunhão com Deus, sim, para aprovar esses homens. Olha o que nós temos lá. E havendo-lhes por comum consentimento eleito presbíteros em cada igreja e orado com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, claro que tem a participação do Espírito Santo, né? A gente busca a presença de Deus para que Deus abençoe esses homens, para que abençoe essa nossa escolha, a escolha do ministério, a nomeação do ministério, a designação do ministério. Mas esse homem não precisa ser como eram os profetas de antigamente. É muita exigência, não existe isso, tá bom? Os presbíteros eram estabelecidos. Então, deixa eu te explicar direitinho como é que funciona. O pastor da igreja local olhou você que está aí trabalhando como obreiro, você está dando aula na escola bíblica e você é só diácono. Ou talvez você nem seja diácono, você seja só uma pessoa que entende um pouco mais da Bíblia e está aí ajudando, dando aula na escola bíblica. E você tem vontade de ser presbítero e você está lutando por isso. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, que é o ministério do bispo, do presbítero, deseja uma obra excelente. Mas convém que ele seja assim, 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 como você já leu lá na Bíblia. Então, se você está lutando por isso, está dando bom testemunho, a igreja está te aprovando e o pastor gostou do seu trabalho, está gostando do seu ministério, ele pode te escolher como presbítero. E a igreja vai dar testemunho a seu favor. E pronto, você já está aprovado para ser presbítero. E a idade? Agora vamos falar da idade mínima. A Bíblia não fala de idade para se estabelecer um presbítero. Antigamente era óbvio, porque o termo presbítero significa homem velho, então tinha que ser velho. Não podia ser uma pessoa nova. Não podia ser um rapaz de 20, 25 anos, de 30 anos. Tinha que ser um ancião. 50, 60, 70. Era o caso de antigamente. Porque o termo invoca isso. A etimologia diz, a etimologia se refere a um homem velho, a um homem experiente, a um homem que tem a confiança da comunidade. Como o termo semantizou, semantizar é mudar o sentido com o tempo. Como o termo semantizou, então o presbítero, que era um homem velho antigamente, era uma condição de vida, passou hoje a ser simplesmente um ministério. Por isso é dado a jovens. Mas qual a idade mínima? Eu penso que o bom seria a partir dos 25 anos. Porque aí, a partir dessa idade, o jovem já está pensando em coisas mais sérias, né? Então é muito importante para que ele comece então a se enquadrar naquelas exigências da Bíblia, né? E é por isso que eu vou comentar a leitura bíblica em classe. Então tenha paciência aí nesse início de aula aqui, porque você vai ver também que os tópicos são coisas assim bastante superficiais, os tópicos das aulas. Então é importante gastar tempo aqui nessa parte da organização da igreja, porque o ministério em relação à organização da igreja é uma coisa muito importante, e é importante você entender isso. Você como professor, você como aluno, é importante você entender essa estruturação. Então, idade mínima. A Bíblia não fala de idade mínima. Hoje, como não é mais uma condição de vida, ele não precisa ser velho, mas ele tem que ser respeitado, então hoje a gente indica, né? Hoje a gente escolhe, hoje a gente estabelece, nomeia, designa jovens para o presbitério, desde que ele tenha o respeito da igreja. Então não tem idade mínima. Então, em relação à idade, hoje em dia, a gente dá mais ênfase na maturidade espiritual de um homem do que na sua condição mesmo de presbítero. Lembrando que presbítero é velho, tá bom? É homem velho. É o proto, é o presbis. É aquele que veio antes, aquele que tem mais experiência. Antigamente era assim, hoje em dia não. Hoje em dia é só um ministério. Então, se esse jovem tiver maturidade espiritual, entende da Bíblia, é alguém que lê a Bíblia, alguém que tem um preparo mínimo, tenha um curso pelo menos básico em teologia, porque é muito importante que tenha, irmãos.
Não, Deus chamou, é uma obra espiritual. Já acabei de mostrar para você que não é obra espiritual, coisa nenhuma. Tem o apoio do Espírito Santo, sim, tem a bênção de Deus, mas quem escolhe é o ministério que está acima. Se o homem tiver testemunho, tiver as qualificações, ele pode ser presbítero. Aí ele vai ter que ter algumas qualidades que nós vamos ver daqui a pouco, né? Mas então não tem aquela aura espiritual dos profetas. Então, é importante que ele entenda da Bíblia, que ele tenha pelo menos um cursinho bíblico, um cursinho básico de teologia, para que ele possa responder às causas mínimas do Evangelho com capacidade, tá bom? Agora, aqui na leitura bíblica em classe, eu quero destacar aqui alguns pontos importantes. O versículo 4 diz assim, ó, Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. O que é essa fé comum? É uma dúvida, né, que existe. A fé comum é a fé de todos os crentes. A fé comum é aquela fé que nos leva a aceitar Jesus como Salvador. A fé comum é aquela fé que todos os crentes de todo mundo dividem. Não é a fé como dom, não é aqueles outros tipos de fé que a Bíblia apresenta como dom. É a fé comum, é o acreditar em Jesus, acreditar o suficiente para aceitá-lo, para se converter, se batizar e fazer parte da comunidade. Isso aí é fé comum. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Tito é seu filho na fé comum, tá bom? É isso que significa. O versículo 5, então, é o texto áureo, a gente já falou, né? Fala da organização da igreja, mas vamos ler de novo, porque agora a gente vai comentar aqui as qualidades, o que o presbítero deve ser, o que ele não deve ser, para que ele faça parte da instituição da igreja. O ministério é a parte mais importante da instituição igreja. É necessário que tenha ministério, que do ministério façam parte homens honrados. Versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Quais? Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha os filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador e nem cobiçoso de torpe ganância. Essas são as coisas que o bispo não pode ser. Então nós temos aqui 5 coisas que ele tem que ter e 5 coisas que ele não pode ter. 5 coisas que ele tem que ser: irrepreensível. Depois, marido de uma mulher. Depois, ter filhos fiéis. Depois, esses filhos não podem ser acusados de dissolução e nem sejam desobedientes. Então perceba que quando o ministério vai escolher um presbítero, a família está diretamente envolvida, porque a família também tem que ter o testemunho da comunidade. Porque se a gente escolher, se a gente nomear um presbítero na congregação e a mulher dele é uma mulher de mau testemunho, os filhos são filhos de mau testemunho, ele não tem autoridade para corrigir a igreja. Ele não tem autoridade para doutrinar a igreja. Então ele não pode ocupar esse ministério. Então ele tem que ser irrepreensível. O que significa ser irrepreensível? Não significa ser perfeito, não significa ser Jesus, né? Não significa ser uma divindade. Não, irrepreensível é que as pessoas não apontem o dedo na sua cara, que as pessoas não tenham motivo de chegar na cara do presbítero e acusar ele disso ou daquilo, daquele pecado, daquele outro pecado, tal. Então isso é ser irrepreensível, mas não chega ao nível de perfeição, tá bom? Ser irrepreensível é não ser passível de ser acusado. Marido de uma mulher. Aqui é a versão ARC que eu estou lendo. Na lição está a versão ARC, marido de uma mulher. Em todas as outras versões, e inclusive na King James Version, que é a versão inglesa, a versão do Rei Jaime, vai aparecer marido de uma só mulher. E aí a gente encontra uma questãozinha teológica para falar. Tem gente que entende então, já que em todas as outras versões, fora a ARC, vai aparecer marido de uma só mulher. Aí a gente vai ter 2 correntes de interpretação. A monogâmica estrita e a de fidelidade conjugal. A monogâmica estrita diz, já que a Bíblia diz que ele é para ser marido de uma só mulher, na versão em inglês do Rei Jaime aparece the husband of one wife. Se a gente for traduzir isso, literalmente, vai ser traduzido como marido de uma só mulher. E esse só aí é que é a complicação. Então, daí surge a linha de interpretação monogâmica estrita, que significa o quê? Que esse homem não pode ter outra mulher durante a sua vida.
Ele casou com uma mulher, ele só pode ter aquela mulher. Mesmo que ela morra, se ela morrer e ele casar de novo, ele não pode mais ser presbítero. Tem essa linha de pensamento, que é a linha monogâmica estrita. E mesmo que haja infidelidade, não importa o motivo, ele só pode ter uma mulher durante a sua vida. E tem a interpretação de fidelidade conjugal. O que significa? Que ele não pode ter duas mulheres ao mesmo tempo. Ele tem que ser marido de uma só, ou seja, ele tem que ser casado só com uma mulher. Ele tem que ter essa fidelidade com a sua esposa. Mas não significa que, se essa mulher morrer, ele não possa casar de novo. Não significa que, em caso de infidelidade conjugal por parte da sua esposa, e havendo o divórcio de forma aprovada pelo ministério, ele não possa se casar de novo e continuar sendo do ministério. Então, essa é a linha de pensamento de fidelidade conjugal. Eu sou partidário da segunda linha de pensamento, da fidelidade conjugal. Claro, se a mulher do presbítero morrer, é óbvio que ele pode casar de novo, porque a fidelidade é até que a morte separe, né? E em caso de infidelidade, adultério por parte da mulher, né, de fornicação e tal, então, claro que esse homem pode se separar e casar novamente e continuar no ministério. O que não pode é aceitar que esse homem case, separe por motivos fúteis, né? Porque aí já é mau testemunho, aí já não pode mesmo, ele não pode mesmo fazer parte do ministério. Mas em casos específicos como esses citados, morte ou infidelidade, pode sim, eu sou a favor disso sim. Então tem essas duas correntes. Só dando essa nota aqui sobre marido de uma mulher, que aparece na versão ARC, e marido de uma só mulher, que aparece na versão inglesa do Rei Jaime, e em todas as outras versões, atualizada, Nova Almeida atualizada, todas as outras vai aparecer marido de uma só mulher. E por causa desse só, gera essa questão, então, de que o homem não pode mais casar de novo, nem por morte ou infidelidade. Eu não penso assim, não concordo com isso. Então o versículo 6 diz que ele tem que ser irrepreensível, marido de uma mulher, ter filhos fiéis. Então o testemunho dos filhos é importante no ministério do pai. Esses filhos não podem ser acusados de dissolução, né? E também devem ser filhos obedientes. Então olha a importância da família no ministério do pai, no ministério do presbítero. Se você é filho de pastor, filho de presbítero, está assistindo essa aula, ajude seu pai. Ajude no testemunho, tá bom? É muito importante que você, como membro da família dele, ajude ele. Aí o versículo 7 vai dizer assim, ó. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, se ele vai ensinar. Dispenseiro é o dispenseiro das coisas santas, tá bom? O que dispensa a palavra, aquele que alimenta a igreja com a palavra. Ele é como se fosse um armário onde tem comida, né, espiritual, e as pessoas vão buscar ali. Então ele deve ser irrepreensível como dispenseiro, como aquele que ensina a palavra, que prega a palavra. Ele não pode ser soberbo, aquele homem que, não, meu carro é o melhor, a minha roupa é melhor, o meu anel é o melhor, tudo meu é o melhor. Não, isso aí é soberba. Isso aí não tem lugar na igreja de Deus. O presbítero deve ser um homem simples, um homem dado ao povo, um homem de coração aberto para o povo. Então não pode ser soberbo, não pode ser iracundo, uma pessoa irada, uma pessoa que por qualquer coisa está irritada, está brigando, está causando dissensão no meio da igreja. Nem dado ao vinho. Não significa que não pode beber o vinho. Naquele contexto antigo, pelo menos. Hoje em dia tem igrejas que não permitem de jeito nenhum. Aí cada igreja vai administrar do jeito que for melhor, do jeito que entende melhor. Mas não dado ao vinho não significa que não beba vinho, mas que não beba muito vinho. Não dado ao vinho significa não beba como Noé, para escandalizar, né? Então é isso que significa não dado ao vinho. Ou seja, ele não podia escandalizar bebendo, não podia beber e ficar bêbado e dar escândalo. Nem espancador, ou seja, não é aquele homem que fica... existe uma diferença muito grande, viu? Entre corrigir o filho com a vara, entre bater no filho quando é necessário e espancar. Então o que ele não pode ser é espancador. Agora, ser um pai que corrige seus filhos, ele tem que ser... É moral, é ético, é bíblico, tá bom? E nem cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, não pode viver em busca de riqueza, das coisas dessa vida, de futilidades. Tem que ser uma pessoa que se contente
com o suficiente, né? O nosso Deus é o Deus da suficiência. Não significa também que não possa ter vontade de ficar rico ou lutar para ser rico, não é isso. É que ele não pode colocar isso como meta principal da sua vida, porque a meta principal da sua vida é cuidar do povo de Deus agora, né? Então, a busca de riqueza, a busca torpe, a busca cobiçosa, a busca gananciosa por coisas dessa vida não pode ocupar ou ofuscar o seu ministério. E o versículo 8. Agora, mais 6, 9, 10 coisas que ele deve ser. Dado a hospitalidade, né? Amigo do bem, uma pessoa boa, uma pessoa agradável, moderado, justo, santo, temperante, que retém firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, né? Então ele tem que saber interpretar a escritura, para que ele possa reter a palavra que é conforme a doutrina bíblica. Senão não pode ser presbítero. Para que seja poderoso quando for falar, quando for ensinar essa palavra, é o requisito 8. O requisito 9, ele deve ser poderoso na palavra, entender da palavra, para admoestar com a sã doutrina, e deve ser capaz de convencer os contradizentes da palavra. Então, 10 características aqui que o presbítero tem que ter. Então, olha a importância desse homem na organização da igreja. Tópico 1, item 1. Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum. Graça, misericórdia a ti da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo nosso Salvador. É o que nós temos em Tito 1 e 4, que nós vamos discutir aqui agora, nesse versículo. Então, Paulo colocou Tito como pastor da igreja de Creta, porque Paulo confiava em Tito. Paulo conhecia Tito. Paulo conhecia tanto o testemunho de Tito, a ponto de chamá-lo de meu filho na fé. Se era filho na fé, traz as mesmas características do pai na fé. Então, claro, era como se Tito e Timóteo, esses dois que foram chamados assim, fossem uma xerox do apóstolo Paulo. Pessoas que aprenderam direto com Paulo. Então, gozavam dessa confiança. Então, Deus não precisava abrir o céu e falar: ô Tito, eu estou te escolhendo como eu escolhi Jeremias. Não precisa não. O testemunho de Paulo e o testemunho da congregação, pronto, já era suficiente para que ele fosse aprovado como presbítero. Aí o resto era com ele, todas essas qualidades que a gente acabou de ver aqui, tá bom? Então o apóstolo Paulo escreveu a Tito e estava, nessa ocasião, em Nicópolis, na costa oeste da Grécia. E como na epístola a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e em todas as épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo, como eu acabei de comentar. Essa expressão do apóstolo ele usa também para Timóteo, como eu também já disse. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia, e o seu nome não é mencionado no livro dos Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes na segunda carta aos Coríntios, 2 vezes na carta aos Gálatas, 1 vez na carta que leva o nome de Timóteo, na segunda a Timóteo, e 1 vez na epístola que foi destinada a ele com o seu nome, que é em Tito. Na carta de Tito, o nome de Tito só aparece na saudação, né? O que é muito lógico de ser. Então, era um homem de testemunho. Tinha o testemunho do apóstolo Paulo, foi chamado de filho. Filho traz a mesma natureza. Filho normalmente segue os passos do pai, né? Então, era uma pessoa muito parecida com o apóstolo Paulo. Por isso, foi colocado como pastor da igreja de Creta. E aprovado pela congregação, com certeza. Item 2, o pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo. Acabamos de falar, né? Para colocar em boa ordem as coisas que ainda precisavam ser colocadas ali em ordem. Os relatos de Atos omitem esse trecho literário aqui de Paulo. O apóstolo Paulo passou na ilha de Creta. A gente tem o texto grafado onde Paulo passa em Creta somente naquela ocasião em que ele está sendo transportado para Roma para ser julgado, quando ele apelou para César. Então, nessa ocasião, ele era prisioneiro. Então, como prisioneiro, não dava para fazer uma pausinha, parar em Creta e ir na igreja e estabelecer Tito como pastor, né? Então, obviamente que não foi nessa situação. Foi em alguma outra viagem missionária, mas a Bíblia não fala dessa ocasião. É o que nós temos no item 2, o pastor de Creta. E o item 3, a ilha de Creta. Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império e uniu-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia,
como uma só província. Então, Creta, Cirene e Líbia, mesma região, anexada, conquistada pelo Império Romano. A situação espiritual de Creta era uma situação desanimadora. Essas pessoas não tinham mesmo, não conheciam Deus, não conheciam as Escrituras e não respeitavam nada desses negócios de fé. Então era realmente um trabalho duro para Tito. O relaxo espiritual na vida dos cretenses era coisa natural, era cultural, era do costume deles. Eles não tinham conhecimento de nada desse negócio de Bíblia, de Evangelho. Isso estava chegando agora como uma novidade e com certeza Tito, como pastor da igreja de Creta, ia ter muito trabalho, né? E além de cuidar da sua própria igreja local, ainda ia supervisionar aqueles presbíteros a quem Paulo disse para ele estabelecer. Então era mais ou menos o trabalho de um pastor presidente, né? Veja que grande trabalho que Tito estava experimentando ali. Eu não estou dizendo que Tito era um pastor presidente, tá bom? Estou dizendo que ele estava trabalhando mais ou menos como. A gente depreende isso do texto, né? Se Paulo colocou ele como pastor da igreja local de Creta e disse para ele estabelecer outros presbíteros, então isso é óbvio, né? Que ele estava fazendo trabalho de pastor presidente. Mas isso não tem na Bíblia, isso é coisa nossa atual. Mas olha o que nós temos, olha essa escritura aqui, ó. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Isso aqui Paulo escreveu a Tito no capítulo 1, nos versículos 12 e 13. Então o apóstolo conhecia os cretenses. O apóstolo Paulo enviou Tito para lá, mas já disse para ele: a missão não vai ser fácil, mas você vai conseguir. Você tem que tratar eles com firmeza, com austeridade, senão eles vão dominar você, não vão te obedecer. Então, queridos, tem congregações que precisam de um punho firme. E se a gente colocar um homem qualquer lá, que não tem esse punho firme, que não seja um líder nato, não vai funcionar. Então, olha que o apóstolo Paulo colocou Tito numa situação complicada, né? Colocou no meio dos cretenses, e os cretenses eram tidos assim como bestas ruins, ventres preguiçosos e tal, mentirosos, por um dos seus próprios profetas. E outro problema que a gente vê em Tito 1, do 10 ao 16, é que ali tinha judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisões. Então olha que a igreja estava num contexto espiritual dificílimo, né? Então, apesar de toda essa dificuldade com essa congregação, com esses rebeldes, com esses judaizantes, com esses mercenários e com a própria natureza mentirosa, ruim e preguiçosa dos cretenses, que eram os membros da igreja de Tito, Tito com certeza foi vencedor, porque Deus era com ele. Agora no tópico 2, a institucionalidade bíblica da igreja. Item 1 do tópico 2, então, a instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito a realizar não se restringe simplesmente a uma estrutura ministerial, porque estabelecer presbítero de cidade em cidade, instruir líderes durante sua carreira apostólica, o apóstolo já vinha fazendo. Então, a missão que o apóstolo Paulo deu para Tito não era só essa. Inclusive, o texto áureo diz: eu te deixei aí para que você coloque em ordem as coisas que restam. E, além de colocar em ordem as coisas, estabeleça o ministério. Então, não era só estabelecer o ministério. A instrução de Paulo foi para cuidar de todo o funcionamento da igreja. Esse negócio de as coisas que ainda restam para serem colocadas em ordem, com certeza está falando de um monte de coisas. De tudo que a gente está acostumado hoje numa congregação local, né? Era para Tito ver tudo que estava deficiente e colocar no lugar. Quanto a isso, o apóstolo Paulo não escreveu lá na carta, né? Com certeza Tito já tinha sido instruído a respeito disso anteriormente. O Paulo gastou mais tempo naquilo que ele considerava mais importante, que era o ministério, o estabelecimento do ministério e a conduta dos ministros, dos presbíteros. Então, em relação à institucionalização e à organização da igreja, nós vemos o apóstolo Paulo falando com Tito no texto áureo, né? Eu vou te deixar aí para você cuidar e colocar em ordem tudo que falta
para ser colocado em ordem. Em relação ao ministério, você vai estabelecer presbíteros. Então isso aí fala de organizar a igreja, de colocar a igreja no nível de uma organização, de uma instituição. E também Filipenses 1:1 fala sobre bispos, diáconos, então fala dos ministérios dentro da igreja, dentro da congregação. O item 2, a igreja como instituição. Eu já falei sobre isso aqui, né? Sobre o que é corpo de Cristo, sobre o que é organismo vivo. O corpo de Cristo são todas as pessoas convertidas que aceitaram Jesus como Salvador. Agora fazem parte desse corpo espiritual. Todos nós unidos formamos uma coisa que nós chamamos, que a Bíblia chama de corpo de Cristo. E por que organismo vivo? Como eu já disse, é chamado de organismo vivo, o corpo de Cristo é chamado de organismo vivo, porque os seus membros são vivos, tanto biológica quanto espiritualmente. Então, na eclesiologia, que é o ensino da igreja, a igreja é vista como um organismo vivo, como um corpo espiritual vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo, como você vai ver na 1 Coríntios 3:16, 17, 6:19 e Efésios 2:21. A igreja, é a instituição divina que veio a existir pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja hoje como organização. Que a igreja é um organismo vivo, que a igreja é plenamente espiritual, que ela é formada por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, isso aí a gente já sabe. Mas o enfoque de hoje não é do lado espiritual, é do lado organizacional. A igreja como uma instituição. Vamos falar aqui, para você entender direitinho. Do lado organizacional, a igreja é uma empresa. Do lado espiritual, a igreja é o corpo de Cristo. Por que que a igreja precisa ter um registro em cartório? Por que que a igreja tem que ser registrada como uma empresa? Por que que ela tem que ter um nome, uma denominação? É para que a prefeitura da cidade onde ela está estabelecida a reconheça como uma instituição, para que ela tenha direitos e deveres nessa cidade. Por isso ela precisa ser uma organização. A gente não pode sair por aí reunindo pessoas semanalmente, mensalmente, né, e congregando pessoas sem estar estabelecido, sem a autorização das autoridades da nossa cidade. Isso é perigoso, né? Porque a partir do momento que você reúne pessoas, você tem que colocar essas pessoas num lugar seguro, o lugar tem que ter segurança, o lugar tem que ser reconhecido, tem que ter aprovação de bombeiros, tem que ter aprovação estrutural, é tanta coisa que envolve, irmãos. Então a igreja, além de ser um corpo espiritual, um organismo vivo, ela tem que ser também uma organização, tá bom? Então não se deve ignorar isso aqui. Então a igreja, quando começou, ela começou simplesmente se reunindo na casa de um irmão, na casa de outro irmão. Inclusive, se ler as cartas apostolares aí, você vai ver a igreja que está na casa de fulano de tal. Então começou aquelas reuniões. Do mesmo jeito que a gente faz hoje um ponto de pregação na casa de um irmão para a igreja começar, né? Era assim naquela época. E depois ela foi se institucionalizando. Pensa comigo, a necessidade da instituição e da organização. A igreja começa como um ponto de pregação na casa de um irmão e daí a pouco não cabe mais na casa do irmão. Fica incômodo. Não pode mais subsistir na casa do irmão, na garagem do irmão. Tem que sair, ganhar corpo, alugar um salão ou comprar um terreno, fazer um templo, institucionalizar, organizar, né? Então a igreja, ela vai fatalmente chegar a esse estágio de organização. É o item 3 agora, organização. Nós temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizaram. Como a gente vai ver, ó. Então havia horário de culto, 1 aos Coríntios 14, 26 e o versículo 40. Reunião de ministério para consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente, que é Atos 14 e 23. Foi realizado um concílio, que a gente poderia chamar de convenção, de Assembleia Geral, hoje em dia, para tratar de assuntos doutrinários, é o que a gente tem em Atos 15 e 6. E as igrejas dispunham de serviço social para atender famílias fragilizadas. Era o trabalho dos diáconos. A igreja tinha uma tesouraria, até no ministério de Jesus tinha uma tesouraria, né? Judas era o tesoureiro. Tinha carta de recomendação e tal. Então a igreja, ela sempre mostrou aspectos organizacionais em toda a sua história. Carta de recomendação é uma coisa muito importante, né? Que deixou de existir. Porque hoje,
é tanta fragmentação das igrejas, é tanta divisão e tanta gente abrindo igreja por conta, né, e a pessoa tem tanta vontade de receber novos membros para apoiar seu trabalho, para fazer crescer o seu trabalho, que a carta de recomendação foi abolida das igrejas. Mas era uma coisa extremamente importante e ainda é uma coisa muito importante, principalmente para os membros do ministério. A carta de recomendação era um pastor apresentando o membro para outro pastor, né? Mas isso aí deixou de existir hoje em dia. Vamos no tópico de número 3, a questão atual. A organização hoje em dia. A igreja como organismo e organização, ela deve ser entendida como um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, para estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo vivo, mas ao mesmo tempo como uma organização. Então a gente nunca deve esquecer de que nós somos cidadãos de duas pátrias. A gente é cidadão do céu e a gente é cidadão da terra. Como cidadão do céu, a gente obedecendo a Bíblia e fazendo a vontade de Deus já está suficiente, mas a gente precisa se enquadrar nas leis terrenas. Jesus falou sobre o respeito a Deus e às autoridades quando ele falou assim, ó, em Mateus 22 e 21, ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, vocês têm que respeitar tanto o rei quanto Deus. Traduzindo isso para a nossa época, tem que respeitar as autoridades e tem que respeitar a Deus. Na hora de decidir entre um e outro, em caso até de morte, aí é que a gente tem que decidir por Deus, né? Por exemplo, em países de perseguição, onde quando você se revela como cristão, você é perseguido e às vezes até morto. Então, nesse caso, você vai optar por Deus. Aí Deus fica acima das leis. Mas quando dá para conviver as duas coisas, a palavra, a vida com Deus e o respeito e o enquadramento às leis estaduais, né? As leis do país, vamos conviver assim. É assim que tem que ser. E agora aqui, para a gente finalizar a aula, o item 2, a experiência pentecostal, e o item 3, é necessário organizar? Vou fazer um comentário aqui dessas duas partes, sem muita leitura. Aqui no item 2, a experiência pentecostal, o movimento pentecostal moderno, ele surgiu num contexto antidenominacionista. E ainda hoje há muitos antidenominacionistas que acreditam que a organização seja um problema para a vida espiritual. Depois você vai ver sobre o movimento Holiness, sobre Charles Fox Parham e como foi que surgiu o movimento pentecostal, na direção dele, como ele pensava. Ele era antidenominacionista. Ele não acreditava nesse negócio de igreja organizada, nome de igreja, denominação, né, como é hoje em dia. O negócio dele era pregar a palavra, viver o evangelho e, inclusive, o movimento que ele fundou foi o movimento Holiness. Holiness significa santidade, era uma santidade meio que extrema. Eu vou deixar lá na nossa aula no blog algumas notas sobre o movimento Holiness. Coisas que dá para aprovar e coisas que a gente reprova. Vá lá e leia, tá bom? Vai ser legal você ver o que pode ser aprovado e o que era reprovado dentro desses movimentos. Ser pentecostal, crer nos dons do Espírito Santo, viver os dons do Espírito Santo, viver uma vida espiritual em nível superior, regida pelo Espírito Santo, não significa excluir a organização, não significa excluir a instituição. Hoje em dia a gente tem aí o movimento dos desigrejados, né, que são pessoas que se voltaram contra as igrejas organizadas. Cada um tem seu motivo. Tem aqueles que foram decepcionados dentro da organização, tem aqueles que foram colocados para fora da organização por pensar de forma diferente. E aí surgiu então esse termo desigrejado. Ou seja, a ideia é que a pessoa não aprova a instituição, não aprova a igreja como instituição, mas continua crente, continua servindo a Deus, mesmo não pertencendo a uma organização. Isso é possível?
Claro que sim. Uma pessoa não precisa fazer parte de uma organização, não precisa fazer parte de uma denominação para ser um servo de Deus. A Bíblia mostra isso claramente. Inclusive, quando os crentes surgem, não tinha denominação. Era a igreja de Deus que está na casa de fulano de tal. A igreja de Deus que está em tal lugar. A igreja de Deus que está em tal cidade. As igrejas não tinham nomes, elas não eram denominadas, não tinha Assembleia de Deus, não tinha Deus é Amor, não tinha Igreja Batista, não tinha Presbiteriana, não tinha instituição. E os crentes, eram salvos, viviam a palavra, viviam como servos de Deus. Então, qual a importância da organização? Não tem importância nenhuma para salvar a alma, não tem importância nenhuma no contexto de salvação. Tem importância organizacional. A importância da igreja enquanto organização e instituição é estar de acordo com as leis da cidade, com as leis do estado, com as leis do país, mas não implica no mundo espiritual em nada. Charles Fox pensava desse jeito. Ele entendia que o reino de Deus é completamente desligado de denominação, de instituição, e é verdade. Mas isso não é para denegrir a instituição a ponto de dizer que a instituição não é necessária. A instituição, ela simplesmente não salva. Mas não se pode dizer que, porque ela não salva, ela não é necessária. É necessária. Né? Então hoje o movimento dos desigrejados é o movimento que trabalha contra a organização. São contra as igrejas institucionalizadas. Se você conversar com eles, cada um vai apresentar um motivo, uma justificativa do porquê ele não faz parte de uma organização. Mas caso você conheça alguém que se declara cristão, servo de Deus, é alguém que crê em Jesus, foi batizado e hoje não faz parte de uma organização, tome cuidado como você vai tratar essa pessoa. Porque ela não pertence a uma denominação ou organização, não significa que ela não seja servo de Deus. Lembra do início da igreja. A igreja existe antes da denominação. A igreja, antes de ser uma organização, a igreja, antes de ser uma instituição, ela é um organismo vivo. Ela é o corpo espiritual de Cristo, tá bom? Então, para a gente ser honesto, para a gente ser adulto espiritualmente, a gente tem que conversar nesses termos. Ah, então o pastor Luiz está apoiando desigrejados? Não, jamais, nunca apoiei desigrejados. Porque uma característica forte dos desigrejados é ser contra a instituição. E tem gente que não está congregando, não está fazendo parte de uma denominação, por qualquer motivo que seja, e não é contra a organização. Não é contra o culto num local, não é contra uma reunião. Esse, então, não pode ser chamado de desigrejado. Porque o desigrejado tem uma característica forte de ser contra a organização. Percebeu a diferença? Então, é muito importante ser honesto a esse ponto. Dentro da sua igreja, talvez você já deve ter ouvido, a gente que é um pouco mais antigo no evangelho, que já viveu muito em púlpito de igreja, a gente já ouviu muito, talvez você tenha ouvido, inclusive se ouviu, quiser deixar um comentário aqui, pode deixar. Às vezes o pregador vem de outra congregação, de outra denominação, pregar na nossa, aí ele fala assim, placa de igreja não é importante, se fosse importante estaria dentro e não fora, né? Com isso ele quer dizer que estamos quebrando a divisão das placas e nos unindo como povo de Deus. Tá vendo? Isso aí é um movimento antidenominacional para unir a igreja no âmbito espiritual. Essa fala quer dizer que o espiritual é mais importante do que o denominacional. É claro que todo mundo vai concordar com essa frase. Então vamos definir o item 2, a experiência pentecostal. A experiência pentecostal que nos aproxima muito de Deus, nos aproxima tanto de Deus, a gente vive uma experiência tão viva com o Espírito Santo e com Deus, que a gente tende a achar, como Charles Fox Parham achou, que a institucionalização não é importante. Mas é importante, né? Ela é importante sim, porque quando você reúne mais de 2 pessoas, você já começa a ter problema. E aí é preciso organizar. Vai fatalmente organizar. Mas a experiência pentecostal não precisa anular a organização. E é necessário organizar. A organização não pode anular o lado espiritual. Tem pessoas que são tão fanáticas por organização, são tão fanáticas por nome de igreja, que acha que estando fora dessa ou daquela denominação não está salvo.
né? Por exemplo, irmãos, a gente tem igrejas que diz que é o que se autodenominam o caminho da salvação. Não vou falar o nome aqui porque eu não quero ser antiético aqui, tá bom? Mas tem denominações que dizem que salvação só nela. Como assim salvação só nessa denominação? Quem salva não é denominação, quem salva não é o nome da igreja, quem salva é Jesus Cristo, Salvador. A salvação é antes da denominação, a salvação é antes da organização, a salvação é antes da institucionalização da igreja. Tá bom? Então é muito importante a gente entender isso. Mas a gente nunca vai conseguir fugir de organização. Eu já vi movimentos começando, dizendo que nunca ia fazer isso ou aquilo em relação à organização, e com o tempo as pessoas se agregando, crescendo, essas pessoas perceberam que fatalmente teriam que se organizar. Então, a organização é uma consequência da reunião espiritual do povo de Deus. Conclusão, então, é importante a gente entender que porque a igreja é o corpo místico de Cristo, porque a igreja é o corpo espiritual de Cristo e ela é um organismo vivo, não significa que ela deva excluir a institucionalização ou a organização. Ainda nessa conclusão é importante a gente entender o seguinte: antes da organização vem a instituição espiritual. Antes da instituição da igreja, para se enquadrar nas leis da cidade, do estado, do país, vem a instituição espiritual. A igreja, antes de tudo, ela é o corpo de Cristo e um organismo vivo. É importante nessa conclusão a gente lembrar que quando a igreja nasceu, ela não era uma instituição, tá bom? Quando a igreja nasceu, ela era constituída espiritualmente. Os seus membros eram vivos, biológica e espiritualmente. Constituíam, então, o corpo místico e espiritual de Cristo. Eram um organismo vivo. Com o tempo veio, então, a surgir a necessidade de organizar, de institucionalizar. E qualquer crente verdadeiramente espiritual não pode ser contra a organização. Ser contra a organização e a institucionalização da igreja, vou falar uma palavra aqui para marcar a aula de hoje. É burrice, tá bom? Você pode até ser infantil a ponto de achar que é assim, mas se você pegar um povo para dirigir, você vai perceber que é necessário instituir e organizar. Tá bom? Você vai sentir na pele. O povo vai forçar você a transformar a sua igreja numa instituição e numa organização. Porque é isso o que o ser social, chamado anthropos, chamado homem, exige. Então não existe reunião sem organização. A igreja não vai subsistir, a igreja não vai existir sem se tornar uma instituição. É isso por hoje então, espero ter contribuído com a sua aula, com o seu entendimento aí dessa lição de hoje. Se você gosta, assiste às nossas aulas, mas ainda não se inscreveu, se inscreva, sua inscrição, seu like, seu compartilhamento são muito importantes para ajudar o nosso canal a crescer. Compartilhe as nossas aulas no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, envie para os irmãos o link das nossas aulas pelo WhatsApp, assim você ajuda o nosso canal a crescer. Se você quiser se tornar membro do nosso canal, como membro você vai assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos. E se quiser falar direto comigo, é só ser membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Eu agradeço a todos os irmãos que são membros aqui do nosso canal pelo apoio. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.